Hoje o tema é diligência às cegas. Esse nosso bate-papo vai conectar bem com a galera do Brasil. A falta de informação e a falta de acesso aos bancos de dados é o que acaba dando dificuldade no dia a dia de vocês. Gera uma cadeia de telefone sem fio. Quando a informação chega no final, muitas vezes ela chega incompleta ou pior, chega errada. Eu poderia estar depositando a minha energia, o meu tempo, a minha hora de trabalho em muito mais atos e muito mais diligências, ao invés de eu pegar um único ou poucos e ficar rodando, batendo a cabeça ali, procurando coisa na rua, no carro. E quando a gente fala de falta de informação, a gente coloca em xeque esses dois pontos, tanto a qualidade do serviço quanto a integridade física. Então assim, a eficiência do oficial de justiça, o atendimento ao jurisdicionado, a sociedade é impactada de forma agressiva em relação a isso. Se eu tenho a informação correta, eu tenho mais resultado. Olha, se você fizer um mandado com todos os dados do processo, você vai fazer uma vez só. Ah, mas deveria ter, mas não tem. E agora? Muito bem-vindo a mais uma estreia da Escola de Oficiais aqui pelo YouTube, nosso canal, onde você sabe que todo vídeo você curte, compartilha e envia para os colegas para que a gente possa disseminar mais o conhecimento da Escola de Oficiais. E sem mais delongas, hoje o tema é diligência às cegas. Estou aqui com Daniel Faião e Mauro Faião em mais uma estreia. Então a gente vai conversar sobre esse tema porque no frigir dos ovos, como a gente fala aqui no Nordeste, a falta de informação e a falta de acesso aos bancos de dados é o que acaba dando dificuldade no dia a dia de vocês. Realidade do oficial de justiça. Esse vídeo eu acho que ele vai conectar bem com as pessoas, porque a gente vai discutir a nossa realidade. É aquilo que os oficiais não gostam, é aquilo que os oficiais sentem falta, precisam. Muitos não têm informação, poucos têm. Então acho que fica até legal nos comentários aqui embaixo do vídeo para o pessoal conversar com a gente sobre isso. Poxa, aqui na minha região acontece dessa forma, aqui acontece dessa outra forma. Mas eu acho que no geral, esse nosso bate-papo vai conectar bem com a galera do Brasil. Legal. E Mauro, você é a pessoa que prepara os nossos scripts, o nosso roteiro para que a gente venha conversar aqui. E quando você traz essa ideia de diligência às cegas, que é essa falta de informação, eu presumo que vem um pouquinho da sua angústia também aqui dentro desse roteiro. Com certeza. O nosso trabalho é muito solitário, é muito difícil e a gente preza muito pela qualidade do serviço. E tem uma coisa que a gente preza muito também, que é a nossa segurança. Uhum. E quando a gente fala de falta de informação, a gente coloca em xeque esses dois pontos, tanto a qualidade do serviço quanto a integridade física. Porque quando a gente fala de falta de informação, eu falo também na dificuldade, principalmente na dificuldade de localizar um destinatário, ou um bem, ou uma pessoa, um endereço. E não só isso. Se eu tenho essa dificuldade de acesso aos dados, além de às vezes não encontrar quem ou o que eu preciso, eu me exponho a uma situação de risco que eu posso não ter conhecimento. E que eu poderia ter esse conhecimento caso eu tivesse mais informações. Caso eu tivesse mais informações no mandado, ou caso eu tivesse acesso a um banco de dados que me auxiliasse nisso. E essa não é a realidade. Acesso a banco de dados, já discutimos antes, não é a realidade. Alguns têm um acesso aqui, outro acesso ali, mas o geral é que os oficiais de justiça trabalham com as informações que a gente recebe no papel, no mandado. Essa é a regra geral. E acaba que na maioria das vezes vem poucas informações, como a gente já vem conversando. Né? Sim, aí já é um problema mais estrutural, porque existem muitas informações no processo. As informações vêm de todos os lados. Uhum. E a carência na integridade desses dados é grande. São várias pessoas envolvidas. Eu falava sobre isso hoje em uma aula, sobre o telefone sem fio do Poder Judiciário. Tinha acabado de pensar nisso. Ó. É um telefone sem fio. E a gente é aquele copinho que fica do outro lado do barbante. Uhum. Porque começa às vezes num inquérito ou numa petição inicial, aí passa a investigação, isso vai para a mão do Ministério Público, depois instaura o processo, aí o servidor tem acesso aos dados para alimentar, você tem uma petição intermediária, uma audiência de custódia, e às vezes você tem várias informações diferentes, as informações vão se atualizando. E, infelizmente, nem sempre essas informações são atualizadas no cadastro do sistema.
que é o que a gente usa. Quando sai o mandado, a regra é que o sistema pegue do banco de dados para preencher as informações. E elas chegam lá incompletas. Seja porque teve informação nova, seja porque quem alimentou não teve o cuidado de alimentar todos os dados disponíveis, ou até mesmo no campo correto, porque tem campos que vão sair no mandado, tem campos que não vão, dependendo do sistema. Aí é esse excesso de informação e excesso de pessoas manipulando, que não são as pessoas que vão fazer a diligência, são os oficiais de justiça, gera uma cadeia de telefone sem fio. Quando a informação chega no final, muitas vezes ela chega incompleta, ou pior, chega errada. E é quando a gente entra para atuar. Tem um ponto aí também dessa falta de informação no telefone sem fio. Mas você falou de telefone sem fio e depois falou de barbante. Tem ou não tem fio? Mas brincadeiras à parte. São coisas diferentes, né? O telefone sem fio e o barbante. Não é o copinho com barbante que faz aquele telefone, que chama de telefone sem fio, não? Ou é só quando fala um no ouvido do outro? Eu acho que é quando fala e vai passando. Né? Eu tô confundindo a brincadeira. O bicho trouxe agora, é porque faz muito tempo. As ideias a galera pegou. Não corta não, é que eu tô idoso, eu não me lembro mais dessas brincadeiras. Mas é isso, vocês entenderam. A galera pegou, mas eu não ia perder a oportunidade. Mas teve uma parada que o Mauro falou que eu senti falta do sentido de a falta de informação, da diligência às cegas, afeta uma outra coisa que é importantíssima pra gente, que é a eficiência do oficial de justiça. Eu poderia estar depositando a minha energia, o meu tempo, a minha hora de trabalho em muito mais atos e muito mais diligências, ao invés de eu pegar um único ou poucos e ficar rodando, batendo a cabeça ali, procurando coisa na rua, no carro e na vizinhança, porque eu não tenho informação que às vezes até está... Às vezes não. Em geral já está no processo. Mas aí não vem pra gente e a gente fica com o papel impresso, né? Porque já estamos em diligência. Estamos rodando na rua. Resolvendo um puzzle. Procurando, ao invés de eu resolver 10 problemas, num dia eu resolvo 2. Então, assim, a eficiência do oficial de justiça, o atendimento ao jurisdicionado, a sociedade é impactada de forma agressiva em relação a isso. Quando vocês falam desse telefone sem fio, de como os pormenores vão se perdendo no meio do caminho, né? Acaba que, como você falou, Daniel, você tem que voltar e acessar o processo para catar essas informações, para daí conseguir otimizar o trabalho, não otimizar, retifico, para você conseguir realizar o trabalho. Porque senão você não consegue. Você fica só rodando para... a gente acaba indo além das nossas funções, porque a nossa função principal não é analisar processo. Sim. A análise, ela deveria vir pronta para a gente cumprir a ordem. Mas, como eu disse, essa não é a realidade. Em alguns locais, sim, é muito bem feito, mas em outros, não. E a gente vê uma carência bem grande. A gente acaba tendo que fazer esse acesso aos processos. E se eu não faço, ou se o colega não faz porque não tem tempo, ou porque não concorda com esse procedimento, a qualidade cai. Demora mais. Se bem que consultar o processo também atrasa muito a gente. Aí fica naquele dilema. E agora? E se eu consultar o processo, eu vou gastar tempo, mas ao mesmo tempo eu vou levantar mais informação. O que é mais rápido? Eu fazer a diligência e procurar na rua ou eu procurar no processo? Depende muito, depende da forma de trabalho de cada um. Depende do acesso, depende da agilidade e depende da habilidade da pessoa com o sistema. Sim. Porque às vezes você tem o cara que é mais garotão, mais da jovem guarda, computador, me dá isso aqui, eu vejo computador desde que eu nasci. Então opera muito rápido, pesquisa, encontra muito fácil. Tem o pessoal que já é mais das antigas, que não nasceu com o notebook, com o tablet na mão. Então às vezes, apesar de o mundo estar mudando e as pessoas estarem se adaptando, ainda assim às vezes é mais lento para a turma mais da velha guarda. Sim. É um pouco mais difícil, eles já têm o costume de pegar o veículo, ir para a rua, eles já mapearam o zoneamento, a cidade, a comarca, de uma forma muito mais eficiente do que os que estão entrando há pouco tempo, de tanto funcionar naquele cenário. Mas tem uma briga psicológica, emocional nisso daí, que todo mundo já pensou nesse ponto aqui do vídeo, que é o cartório tem que fazer. Os servidores do cartório, o analista, o escrivão, o escrevente, depende da região, esse nome muda, né? Essa briga é infinita. Não adianta o oficial de justiça dizer, o cartório deveria fazer, já deveria vir pronto. Isso não começou agora, né? Isso começou já há muito tempo, isso ainda vai durar muito tempo. E se hipoteticamente a gente fosse entrar nessa briga, provavelmente a gente ia perder. É mesmo? Por conta da questão de
nós não somos vistos, nós não somos, portanto, ouvidos. E aí isso precisa de uma revolução. E outro ponto, nós ainda, além de não sermos muito vistos nas dependências da instituição, nós também somos em números menores. Sim. Quantas pessoas tem dentro de um cartório, de um juízo, trabalhando no mesmo processo, no mesmo, não diria mandado, né, mas gerando documentos, gerando mandados de um mesmo processo. Aí você vai querer criar um embate contra isso. Você vai querer ser mal criado na sua certidão. Não é o momento ali, né? Às vezes você até coloca uma coisinha ou outra para dizer, olha, esse endereço aqui já estava nos autos na página tanto, mas eu gastei 4 diligências para resolver. Ainda assim tem que ponderar para ver se esse é o documento que você deve dizer isso, porque é um documento público, está dentro de um processo, não é ali que você deve fazer isso, né? Sim. Mas eu acho que a gente não deve bater nessa tecla. Ah, mas é culpa de quem? Eu acho que não é assim que se resolve. Isso é um problema? Definitivamente isso é um problema. Sem dúvidas isso é um problema. Mas ele não se resolve do oficial direto com o cartório, com o juízo. Isso é um problema administrativo. Isso deve ser conversado com a administração, com corregedoria, com os juízes. E daí, de uma definição tomada, vinha uma ordem de cima para baixo para todo mundo. Com o tempo isso engata. Então não é o nosso objetivo aqui discutir, deveria ser feito, deveria ser quem assim, é o culpado, né? Eu tenho que fazer isso, as minhas atividades se limitam até aqui, fulano é que deveria me entregar pronto. Deveria, no mundo ideal. Mas não é. E agora? O que eu faço? Recebi o mandado, tenho poucas informações, vou fazer uma diligência às cegas, como a gente batizou esse vídeo aqui, né? Às cegas no sentido de eu não fui catar mais informação nos autos, no processo digital. Eu peguei simplesmente o mandado, imprimi e vou para a rua. Mas deveria ter, mas não tem. E agora? E agora? O que se faz, né? Não, o que se faz e quais as consequências e como resolver. Eu acho que a gente vai circular um pouco nesse bate-papo. Né? Eu vejo isso não como má vontade, não como algo que se resolva somente com uma ordem de cima para baixo para que seja feito. Para mim é falta de consciência. Eu acho que as pessoas, como a Dana falou, elas não visualizam o trabalho externo como ele é e não visualizam a importância dos detalhes para a realização das diligências. Eles não estão lá, né? Quem visualiza isso somos nós e a gente tem uma dificuldade muito grande de comunicação com o juízo em geral por conta dessa distância. Então, para mim, isso é um tipo de ação institucional de conscientização, não só de regramento, de posição, mas de conscientização das pessoas de que se eu tenho a informação correta, eu tenho mais resultado. Olha, se você fizer um mandado com todos os dados do processo, você vai fazer uma vez só. Se você não colocar, vai voltar, você vai ter que fazer outro depois. É verdade. Porque, veja, na diligência acontece dessa forma, dessa outra. Por exemplo, as pessoas não conhecem necessariamente a dificuldade dos endereços da cidade. Nós conhecemos. Aqui em Maceió tem áreas bem organizadas e tem áreas muito ruins. Áreas de periferia, áreas que a localização de endereço depende de outros dados, que não só rua e número. E eu vejo muito ter no processo uma referência apresentada por uma parte, Ministério Público, ou na certidão do oficial de justiça, referências que são, às vezes, mais importantes do que o número da casa. E quem preenche, pode ser o advogado, o Ministério Público, o servidor, quem preenche, às vezes, não sabe qual é o campo onde deve botar a referência, por exemplo, porque não tem. E aí ela fala, não, vou botar rua e número, que é o endereço de todo mundo. Sim. E fica de fora a referência. Eu vou dar um exemplo do que eu vi esses dias, que estava quase bom. Era um endereço, rua tal, era uma área de periferia, número tal, aliás, sem número. Sim. Rua tal, sem número. E aí no mandado tinha, ao lado do número 19. Bom, a gente vai procurar o número 19. Mas eu posso não encontrar o número 19. Sim. Pode estar apagado, pode ter mais de um número 19, mas já ajuda. Quando eu olhei o processo, na petição tinha escrito entre o número 19 e o número 304. Preciso. Não tem como errar. Sim. E isso não estava no mandado. Quem alimentou, olhou a informação, vou botar aqui ao lado do 19 que está bom. Não é? Não parece que está bom? Não está. Primeiro porque pode ser de qualquer lado, né? Sim. Então veja como é importante essa precisão da informação.
E em vários outros momentos a gente tem ponto de referência, tem várias informações que não são transportadas para o cadastro do sistema e para o mandado, por falta dessa consciência de que é importante. O oficial de justiça, além dele não localizar, às vezes, como eu disse, ou demorar muito, ele se põe em situação de risco. Porque em áreas perigosas a gente tem que ficar rodando devagar, tem que ficar perguntando. Em certos locais a gente evita ficar muito tempo, então a gente procura menos. A gente faz uma procura mais rápida e acaba não encontrando. Então a efetividade vai por água abaixo e às vezes por conta da nossa segurança, como eu falei. Então esses detalhes sobre endereço, que é uma questão de logística, infelizmente o judiciário não é uma empresa de logística, se fosse iria funcionar bem. O judiciário é uma empresa de decisões, de jurisdição, de prestar um serviço público à sociedade, mas as pessoas não são especializadas nisso, são os oficiais. E não tem oficial de justiça fazendo esse tipo de ação de cadastramento e de colocar endereço no mandado, porque esse não é o nosso trabalho. Então, a ponta da lança, é o telefone sem fio, que a gente fica dependendo dessa informação para poder realizar esse trabalho com mais qualidade. Deixa eu lhe perguntar uma coisa sobre o sistema que você falou aí algumas vezes. Esse sistema que alimenta os mandados é o mesmo que vocês usam, o SAGE? No nosso caso aqui em Alagoas, sim, é o SAGE. Então o pessoal da secretaria, eles alimentam pelo SAGE? Sim. Tá. Aí a dúvida, né? Essa foi a primeira pergunta. A dúvida é o seguinte: nesses campos que o pessoal vai preenchendo lá as informações, existe algum campo que essas informações que é tão importante para vocês não conste, ou que eles tenham que colocar em um outro lugar, em um anexo, em uma anotação, alguma coisa do tipo? No nosso caso, do SAGE, existe o campo telefone, existe o campo referência, tem esses campos sim. Mas em outros sistemas talvez não tenha tão detalhado. Tá. Eu estou te perguntando isso, vou fazer um paralelo, tá? Tá. Um exemplo, na plataforma Lattes, onde a gente vai lá preencher o nosso currículo Lattes, eu descobri há pouco tempo atrás que em determinada forma de preenchimento você pontua, e se você preencher de uma outra forma você não pontua. Com a mesma informação do mesmo trabalho. Você já ouviu falar sobre isso, né? Então, quando você falou dessa questão que às vezes a pessoa preenche e talvez a informação não chegue no mandado por conta do campo que ela preencheu, me veio à cabeça que talvez poderia ser algo parecido. Cara, é a análise do processo. Eu estava com um mandado um dia desses, onde o endereço era bem difícil, mas era uma empresa. Poxa, se é uma empresa, não tem como errar. Tem porque muita empresa, a pessoa coloca o endereço. Eu abro uma MEI, uma empresa pequena, eu preciso colocar o endereço da base, da sede. E tem muita empresa cujo endereço é uma residência. Então você chega lá no ambiente, no bairro, você está procurando uma empresa, uma fachada, um letreiro, você não acha. Ou toda uma região comercial mesmo, só que o comércio não tem numeração, são nomes. Então, nesse caso, como era zona urbana, obviamente dentro da cidade, num bairro que é um pouco difícil de andar por conta das ruas esburacadas, mas dá para ir e dá para identificar. E eu não achei o número de primeira. Depois eu descobri que a fachada estava sem número. Quando eu fui fuçar o processo, eu gosto de fazer isso. Cara, no processo tinha coordenada geográfica. A parte autora colocou coordenada geográfica. A parte autora colocou um vídeo de um cara dirigindo com a câmera ligada e explicando como se chega no local. Esse queria resolver o negócio mesmo. Não precisaria, porque a coordenada geográfica já resolve. Mas ainda assim o cara quis ser mais didático. E estava tudo no processo. E o endereço era difícil. Já tinha sido diligenciado por um outro oficial que não encontrou. Por isso que a parte interessada colocou essas informações. O que o cartório faz? Expressa-se novo mandado. E aquelas informações? Não vão. Não entra. Não vão. Então, de fato, o que a gente observa disso daí? A função dos servidores do cartório, obviamente, são diferentes da função do oficial de justiça, e me parece que não há uma empatia, uma preocupação do que um profissional faz, ou eu vou terminar o meu trabalho aqui, sabendo que a pessoa que vai pegar para dar continuidade, que é você, já vai ter o que é suficiente para isso. Não. O meu trabalho é aqui, eu acho que está bom, manda para o próximo. Isso é uma crítica, não é para todo mundo, mas
meio que não é para todo mundo, mas meio que dá para generalizar. Não dá? Acontece aí com você, eu tô ligado que acontece. A carapuça serve. É uma certa falta de saber o que o outro faz e se preocupar como eu devo finalizar o meu trabalho para que o outro dê continuidade sem ter obstáculos no meio do caminho. Sim. Quer um exemplo bem prático disso? E ele é tão recente que aconteceu hoje? Não, ontem. Eu estava com mandado de condução coercitiva. É danado. Primeiro problema. Quem é a pessoa que eu tenho que procurar? Porque não está no mandado. Encontre fulano. Tem lá o nome e a qualificação. Mas quem é ela no processo? É a parte autora? É o réu? É testemunha? É o réu? É testemunha? É testemunha de quem? De defesa? Do Ministério Público? Da acusação? De quem? Porque se eu sei disso, cara, já vira uma outra coisa. Às vezes o pessoal que trabalha em juízo não notam esses detalhes. Ah não, bota o nome, tá lá o CPF, a filiação, já é suficiente. Mas facilita tanto. Porque você vai falar com a pessoa e a pessoa, mas eu não devo nada não para a justiça. Principalmente quando são pessoas mais simples, mais pobres. Mas eu não devo nada não, moral. Tá procurando aqui, não tem nada a ver com isso não. Não, senhor, veja, o senhor não tem nada a ver com isso, está respondendo problema nenhum. Porém, no crime, no processo, tal, que nesse caso era criminal, o senhor está aqui como testemunha, que o senhor observou isso e aquilo. Ah, lembrei. Porém, o senhor foi intimado antes, porque eu já vi no processo, a sua assinatura aqui, ó, e não compareceu na audiência. Por isso, no caso da condução coercitiva, eu gosto de ir antes para intimar o cara, para que eu não precise arrastá-lo. Tudo isso. Fiz isso. Assinatura lá no mandado, mas aí eu fico monitorando o cara, né? Um dia antes da audiência, eu dou uma ligadinha. E aí? Neste dia, nesse caso, e olha que interessante que o pessoal do cartório nunca vai perceber. A audiência era na segunda-feira. E eu falei com o cara na sexta-feira para que ele lembrasse. Não estou em casa direito, depois me liga no domingo. Peraí, pô, o que você vai fazer no domingo? Aí eu perguntei para ele, né? Não, eu vou estar jogando futebol, vou estar com os meus amigos. Eu falei, eu também. No final de semana, mas era condução coercitiva. Aí o que eu combinei com o cara? Ó, a audiência começa, tá marcada para as 9 horas. Chegue com uma hora de antecedência e quando chegar lá, manda uma selfie para mim. Por que eu pedi isso? Para eu ver que o cara já está lá. Porque se ele não chega, se ele demora, se ele não faz nada disso, opa, tá enrolando. Eu me organizo, chamo a polícia e vou atrás do cara. Mas combinei com ele, tudo direitinho, legal. Aí no domingo, no dia anterior, certo, conforme combinado com o cara, eu mandei uma mensagem no WhatsApp para ele, textinho e tal, boa tarde, olha, só para lembrar o que a gente combinou, amanhã, de manhã me mande uma foto quando estiver lá e tal, e vai estar tudo certo, o endereço é esse, chega lá nesse horário, procure no terceiro andar, etc. Só que eu percebi que eu entrei nisso no final de semana do cara. Era um processo criminal, como eu falei, né? Era tentativa de homicídio, e o cara era testemunha do Ministério Público, não tenho certeza se era do Ministério Público ou da Defesa. certo. Mas era um cara que já não tinha ido e tal. E o cara começou a ficar bravo comigo. E eu, caramba. E eu conversei bem com ele. Falei, olha, é um mandado de condução coercitiva, é a ordem do juiz para ir com polícia e tudo. Mas o senhor é um homem de bem, eu estou querendo evitar isso. A gente consegue fazer um acordo? Porque o senhor indo com antecedência me mostra, a gente evita tudo isso. Carro de polícia na sua porta, vizinhança, aquela coisa toda. É bom para mim, que eu não preciso mover a força pública para isso. É bom para o cara, que não passa constrangimento, e a audiência acontece tranquilamente. Tudo se resolve. No domingo à tarde para a noite, o cara começou a mandar mensagem de áudio para mim. E eu tava no restaurante, tranquilo, jantando lá, de boa. Pô, mensagem do cara. É aquela situação da condução. Será que ele tá com alguma dúvida? Normalmente, o que eu faria? Opa, hoje é domingo, amanhã eu vejo, amanhã eu respondo. Mas é lance da condução. E a maioria dos oficiais de justiça passa por essa angústia, por essa agonia. Porque ou eu tento responder agora e resolvo, ou é mais um pepino que acumula para amanhã e para amanhã. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque, em geral, os servidores do cartório não passam por isso, não precisam passar por isso, não é a função deles, não sentem isso, não se preocupam com isso. Entendi. E aí, na cabeça da turma do cartório, que não tem nada de errado com a turma do cartório, são outras funções. Expede aqui um mandado de condução coercitiva, que o juiz manda, né? O oficial vai lá e resolve. Cara, eu acho que a gente nunca fez isso aqui nos nossos podcasts. Mas eu vou pegar um dos áudios que o cara mandou pra mim, num domingo, não foi à noite não, foi à tarde. Às 13 horas, mais ou menos. Eu vou tentar aproximar do microfone pra turma ouvir que é um áudio aqui de uns 20 segundos. Dá pra aqui, cá, ó. eu coloco É lá. esse aqui, ó. O de 33? É. Vamos Bota lá. aí pra turma ver.
Eu já puxei cadeia uma vez, mano. Não tem medo de puxar outra, não. Eu tô resolvendo essa porra aí da melhor forma. Se não for da melhor forma, nós vai na pior também. E é pouca ideia. Eu não tenho nada a ver, não. Não fui eu que matei e nem fui eu que morri. Eu já tô intrometido no bagulho dos outros. Aí eu vou me estrepar por causa dos outros, é? Se for pra me estrepar, eu boto pra arrombar. Rapaz, o cara tava bravo, viu? É essa galera, não é sempre, né? Mas é essa galera que a gente vai atrás. Rapaz, o bicho tava Sozinho. bravo. Sozinho. Em geral, às cegas. E era uma zona pobre. Isso aqui não é novidade para nenhum dos nossos colegas. Mas eu estou tentando trazer isso aqui para... A gente não está conversando com o pessoal do cartório, né? Mas olha como são mundos diferentes. Onde eu estou no cartório, expressa-se mandado de condução coercitiva, o chefe de secretaria e tal, expressa, vai lá, o oficial resolve. Olha onde a gente está. Olha o que a gente está fazendo. Enfim, para fechar o que aconteceu, eu liguei pro cara, 8 horas da manhã, de fato ele estava um pouco atrasado, estou no ponto de ônibus e tal, daqui meia hora chego. Aí ele me avisou quando chegou. Sim. Meu cuidado, agora eu vou ligar para o cartório. Liguei lá pro cartório, conversei com o chefe de secretaria, verifica para mim, por gentileza, se ele chegou, faz um pregãozinho ali na frente, porque senão dá tempo de eu fazer a condução. O cara foi lá, fulano, tá aqui, tá aqui. Ó Daniel, tá aqui, obrigado, viu? Olha a reação dele. Não tinha como esperar uma reação diferente também. Agradeceu, foi cordial. Obrigado, viu? Ele não faz ideia do que aconteceu para resolver esse detalhezinho. Sim. Que foi de uma diligência para intimar, final de semana, escutando aqui, é nóis, moral, se for para resolver, não resolve. Cara, o que da ele tá... melhor ou da pior. Da melhor da... O que ele tá dizendo com isso? É engraçado, né? Vem na minha engraçado, casa? mas na hora, ou depois, venha na quando minha você vai casa. lidar com esse cara... venha na minha casa, né? Então são coisas assim que todo oficial de justiça passa. Eu trouxe essa ideia aqui, não é nem por conta de diligências às cegas e tal, foi mais para exemplificar, às vezes, a falta de empatia ou a falta de conhecimento, até preocupação de um servidor com o outro, no sentido de vou preparar um documento para que o próximo consiga resolver sem tantas objeções, sem tantos obstáculos. Mas a gente acaba convergindo na mesma coisa, porque você falou, né, não tanto na questão das cegas, mas acaba que se você não tem essa empatia do outro para que você não vá às cegas, chega numa situação como essa. Então eu já falo até para os colegas, se você acha que esse vídeo está sendo relevante e você passa por uma situação parecida, pega esse vídeo aqui e envie para algum amigo que você tenha dentro da secretaria, porque vai que converge em algo que melhore para vocês também o trabalho. Com certeza. Aí, veja que não é, foi mal, veja que não é reclamação. Eu não estou dizendo, olha, tá errado, tá certo, não é reclamação. É para que a gente pense junto mas sobre... é levantar uma realidade. Conscientização. Isso. É para levantar uma realidade, para dizer assim, olha, existem mais coisas que podem ser resolvidas que alguns não estão observando. Com certeza. É isso. Não é puxar, porque um faz, outro faz, tem que fazer. Não é isso, não é essa a ideia. Não. Porque dessa forma não chega em lugar nenhum. É pra gente refletir sobre. Seria legal ter alguém na secretaria aqui pra gente bater um papo. Não é? Exatamente. Seria ótimo. Seria muito bom. E vem um pouco a realidade da secretaria, né? Também existem as dificuldades, o excesso de trabalho, tudo isso, mas... E tem o outro lado da moeda, né? Tem o outro lado, mas nós veja... mesmos entregamos trabalho ruim, tem esse outro lado, que a secretaria pega. Então é difícil às vezes você ter um controle sobre tudo isso, sobre todos os servidores, não é fácil. Mas não é porque a gente é oficial, mas eu acho que é mais importante, esse ponto de verificar informações é muito mais importante do que outros, porque está envolvendo, mais uma vez, a efetividade do processo e a segurança, a integridade física do oficial de justiça. São essas duas coisas, essas duas teclas que a gente está tocando. A gente vinha falando de endereço, agora o Daniel puxou o assunto sobre a qualificação do destinatário e sobre até a índole do destinatário, né, que às vezes é duvidosa. E isso acontece muito na esfera penal, isso acontece muito com testemunha mesmo, porque a testemunha ela não lembra. A testemunha ela não quer saber, ela foge também, foge mais do que o réu. E quando a gente está falando não é confortável. Não, não está falando de informação, eu preciso saber o que a pessoa é no processo. Se é autor, se é réu, se é testemunha. Quem está dentro da secretaria vai olhar e dizer, é irrelevante. Não, você só tem que achar essa pessoa e intimar ela. Mas o processo de você achar e você intimar e você convencer aquela pessoa a cumprir aquela determinação é longo, é complexo.
Se eu não sei se o cara é testemunha, se o cara é réu, ele pode querer fugir ali do ato processual, evitar o ato processual. Não, isso não é comigo não. Então você tem que ter o acesso à informação. Você tem que saber quem é o cara lá na fila do pão. Qual é o papel dele. E mais, quando a gente fala de citação, eu vou entrar num outro tema aqui, outro tema não, num outro ponto. Quando a gente fala de citação, eu tenho ou uma petição inicial relatando o fato, da parte autora, ou eu tenho uma denúncia, se é um processo criminal, relatando o fato criminoso, o autor do fato, as testemunhas. Quando eu cito, eu tenho que ler a inicial, eu tenho que ler a denúncia. Então, se é citação, eu sei que é o réu que eu estou procurando, é tranquilo. Mas até isso, se eu procuro o réu e eu não tenho os dados relativos à citação, se eu não tenho a inicial, se eu não tenho a denúncia, eu não consigo, às vezes, localizar a pessoa. Porque eu chego numa região e eu preciso dar exemplos do que aconteceu. Olha, isso aqui é sobre um homicídio, isso aqui é sobre um roubo que aconteceu no ano passado, ou é uma pessoa que é testemunha de fulano de tal, que é filho da Maria, que tem um apelido tal, que mora ou trabalha na padaria. E isso tudo são informações que a gente leva para a diligência. Se eu faço uma citação e eu não tenho a cópia da denúncia, e eu não tenho a cópia da petição inicial, eu tenho mais dificuldade em encontrar a pessoa. E mesmo quando eu encontro, eu tenho dificuldade em transmitir a informação, porque ao meu ver, em regra, isso é obrigatório. Ter a cópia da denúncia, ter a cópia da inicial é obrigatório. Mas sabe o que acontece, Felipe, em alguns locais? Inclusive acontece aqui também? Senha de acesso. Vem um mandado, estou errado? Ah, é isso aí. Vem um mandado, cite-se Cleiton, para dar ciência ele do processo, para que ele se defenda, para que ele conteste, para que ele constitua advogado, dos seguintes fatos, o crime tal, aconteceu em data tal, testemunhas. Só que existe uma praxe para economizar papel, de colocar somente os dados da pessoa com o endereço, os dados do processo. Sim. E se você quer saber mais, clique nesse link, acesse o site, arrasta para cima. Foi boa. E você não consegue dizer para o cara por que ele está sendo citado. Então é uma citação pela metade. É uma citação dizendo, olha, você responde a um processo, mas eu não sei o que é. Eu sei que o número do processo é esse, eu sei que a parte é essa. Ah, o cara vai saber. Não vai. Não vai, não. Não vai. Ele pode não entender, ele pode achar que aquilo já acabou na delegacia, isso pode ter 10, 20 anos. Você pode estar falando com a pessoa errada. Sim. Você pode ter só o nome e estar falando com o homônimo. Então, esses dados, tanto concernentes à relação da pessoa com o processo, quanto ao motivo do ato processual, a gente tem que ter. E é uma das críticas que eu faço aqui no nosso estado, é a emissão de mandados com senha, de citação. Intimação eu ainda relevo. Intime para cumprir uma determinação tal. E aí você vai olhar a determinação, é uma senha. Ok. Hoje está vindo melhor. Ok. Mas aqui no citação nosso estado tá vindo melhor porque eles colocam o resumo da decisão do despacho já no corpo do mandado. Tá lá um quadrinho com resumo. Então você bate o olho ali, opa, já sei o que é. E o problema é que quando você vai para essa senha, e muitas vezes ela não funciona. Senha inválida. Eita. Às vezes você faz a comunicação por meio eletrônico, aí a pessoa volta para você. Ou seja, eu já cumpri esse mandado, já certifiquei, já devolvi, você já saiu da minha linha de preocupação e a pessoa volta. A senha não funciona. Qual é o mandado? Como é que eu encontro? Como é que eu volto nele? Como é que eu pego o meu fluxo, que já foi para o cartório, cumprido, bonitinho, e trago de volta para o meu fluxo aquela preocupação? Eu não me livro daquela coisa. Então, é mais um problema. Mas aí é uma outra questão que é questão de sistema, é questão de informática, mas não depende da pessoa para manipular e para colocar aquela informação no mandado. Aí é uma questão de software. Eu sou contra a senha. Para mim, a senha ela é um complemento. É o seguinte, você tem um mandado, você vai intimar, é por oficial de justiça, você tem que ter o conteúdo da ordem ali. O que é para fazer? Tem que estar ali, tem que ser passado, tem que ser claro. A gente lida com muitas pessoas hipossuficientes, analfabetas. Se a ideia é que o ato seja realizado por oficial de justiça e a lei diz quais são esses atos, são os atos mais relevantes, é porque eu preciso ter a capacidade de transmitir essa informação. E se eu transmito uma informação dizendo quer saber mais, arrasta para cima, não está certo. Não está certo. Para que serve a senha? É para dizer o seguinte, olha, se você quiser acessar a integralidade do processo, você vai lá e acessa. Mas a decisão para cumprir, ou a ciência que tem que ser tomada, tem que estar aqui. Isso é algo que precisa ser discutido com a gestão
para que, olha, a economia de papel não é o momento de economizar papel aqui. A gente Sim. está falando aqui de prestação de serviço público e de exercício de jurisdição. Papel não se economiza aqui. Economiza com ato por meio eletrônico. Meio eletrônico, tá fazendo muito, com frente e verso, mas quando PDF. não dá para resolver por um e-mail, por um WhatsApp, eu vou economizar papel, lindo, sabe a natureza, é massa. E de verdade, é legal usar até o papel ecológico, aquilo que é feito de papel triturado e tal, é ótimo. Eu não vou deixar de trazer uma informação importante, relevante para a parte, apenas para economizar papel. Sim. Né? Tudo bem, programas de natureza e tal, recurso financeiro, mas onde é importante tem que ser feito. A informação tem que estar lá. Inclusive, quando vocês falam sobre o ponto de saber quem é a pessoa, né, no processo, enfim, no mandado, para poder intimar, me traz também a uma coisa que já conversou há muito tempo atrás, né, de você chegar para citar ou intimar uma pessoa e a pessoa ser um bebê. Eu contei essa história já. A memória tá boa. Era o senhor João. Senhor João? Senhor João? Não tem João aqui. Não, aí eu fui olhar o processo. Olha, é uma ação de alimentos, de família, tal. Vocês não têm... Porque o endereço estava certo. Vocês moram aqui há muito tempo? Sim, moramos aqui há 20 anos. Aí, moral da história. É a pensão do Joãozinho. Era para intimar o João. E o processo não mencionava que era através da representante, do representante, que era um menor de idade. Não tinha nem data de nascimento, era só nome e acabou. E foi engraçado porque ontem um colega me contou essa história. Aconteceu, porque comigo tem anos essa história do Joãozinho. Já aconteceu outras vezes, mas do Joãozinho foi a mais interessante. E o colega falou a mesma coisa outro dia. Chegou lá para intimar, aí teve dificuldade, aí quando foi descobrir... deixa eu corrigir. Ele mandou um WhatsApp para a testemunha. Era uma mulher. Senhora, falou aqui, eu sou fulano, tal, eu preciso falar sobre um processo. Ela não respondeu. No dia seguinte ele recebe uma ligação do pai. O que é que você quer com a minha filha? A menina tinha 15 anos. Olha aí. E o cara, o oficial, estava tentando manter, se identificou, mas ainda assim, o pai olhou e falou, que isso? Como assim a justiça tem atrás da minha filha? Tem que ser eu que sou o pai. Né? Ou, no mínimo, a intimação bipartite, né? Para o representante e para o relativamente incapaz, que seria 16 anos. Sim. Enfim, acontece esse tipo de coisa. Foi uma situação delicada, o oficial explicou, ele entendeu, mas até explicar, né? Imagina isso na porta de alguém. Olha, boa tarde, eu vim falar com fulano. O que você quer com a minha filha? Olha aí. Tem pessoas super protetivas. Eu preciso ter a qualificação da pessoa, né? E ainda assim, quando você tem... Não é raro você ter problemas, porque de telemarketing e de golpes que tem por aí no Brasil, a gente não conta, né? Então, um oficial de justiça ligando para alguém, dizendo que é do judiciário, está com um documento para fulano. E aí eu não devo, no início, já abrir todo o conteúdo do documento, né? Tem que saber se eu estou falando com a pessoa certa, etc, etc. É muito difícil você conseguir engajar assim num diálogo. Semana passada, para você ter uma ideia, eu liguei para um cara, era uma ação civil, eu não lembro nem o que era. E eu sabia que era ele porque eu vi a ação era para a esposa dele. Mas eu sabia que era o cara porque quando eu coloquei o número do WhatsApp apareceu a foto do cara e ele falou, é minha esposa. O que é? Pode falar. Eu, não, porque é uma ação que ela era autora. Desculpe, ela era ré. É uma ação contra ela, sim, mas eu preciso falar direto com ela, depois ela explica para o senhor. O senhor me ligue mais tarde. Então tá bom, qual é o horário mais conveniente? Aí o cara, de onde é que tá falando? Não vou atender mais essa ligação mais não. Aí eu, não tem problema. Eu entendo que às vezes as pessoas ficam desconfiadas, mas se o senhor preferir, eu faço uma chamada de vídeo, onde só eu mesmo me apresento minha funcional, me identifico. Aí ele, tudo bem, me liga às 6 horas que eu vou estar na delegacia. Se for alguma fraude, a gente resolve lá mesmo. Eu, pois não, vá para a delegacia, se o senhor está inseguro, vá para a delegacia, fique na frente do agente de polícia e lá eu te ligo com a minha câmera aberta. O cara só estava inseguro, pô. Ele só estava, porque assim, é muito comum, hoje em dia isso aqui recebe coisa de todos os problemas da vida. Aí chega o oficial de justiça, estou com o documento do judiciário para fulano. É problema. A pessoa nem lembra nem o que era. Eu lembrei agora. Não era civil não, era acidente de trânsito. De coisa de 4, 5 anos atrás, a pessoa era uma testemunha. Quem é que vai lembrar que foi testemunha de acidente de trânsito que só viu há 5 anos atrás? Pegou o nome lá na hora.
Não lembro. Anotou o nome? Não lembrava. E eu só lembrei, porque ela só lembrou porque eu fui no processo, peguei lá a denúncia, olha, aconteceu assim, 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 na data tal, o endereço, foi preso fulano. Ah, já sei. Mas olha o trabalho que as pessoas não percebem e eu estou fazendo uma simples intimação. Isso acontece muito comigo nas citações criminais, quando eu pego um processo antigo, a pessoa sabe que está envolvida em alguma coisa, mas normalmente não, em muitos casos, ela acha que já acabou, porque já foi solta, já foi ouvido na delegacia, foi solta, acabou. Mas não, nem começou na verdade. E aí quando a gente encontra, quando vem para mim no núcleo de inteligência, a gente não tem um endereço normalmente. A gente busca endereços, mas é bem comum a gente conseguir o contato telefônico. Então tem muitas pessoas que eu consigo manter um contato, mas eu não tenho endereço. Então eu tenho que ter um jogo de cintura. Porque se eu perder ele aí no contato telefônico, não tem diligência presencial. Às vezes é só ali. Então eu vou na pessoa, digo, olha, a situação é essa, o processo. A pessoa já fica, não, mas eu não devo mais nada não. Não tem mais. E eu preciso que ela colabore. Eu preciso que ela me mande uma identidade, uma foto para poder identificar. E eu sinto essa resistência. Aí o que eu faço? Normalmente. Então vamos fazer o seguinte, compareça ao fórum e aqui na segurança do fórum a gente conversa. Quando eu digo isso, as pessoas ficam mais seguras. Quando eu digo venha para o fórum, elas acreditam. Às vezes quando eu estou só tentando contato ali por telefone, não sei se é da justiça mesmo, sei lá, o cara pode pensar que é a vítima, a família de alguém que quer se vingar, não sei. Dá medo mesmo. E aí eu falo, venha no fórum aqui, central de mandato, desse tal. Ah, mas tá difícil de eu ir. Bom, alternativamente, o senhor pode me mandar aqui por telefone. Não, claro, vou mandar. E aí funciona. Já reverteu o quadro. Mas para isso eu tenho que explicar para ela do que se trata, tenho que ler. E quando a gente está falando do lance de convencer a pessoa, tendo acesso à informação, à denúncia, à petição inicial, para poder trazer ela para a gente, né, digamos assim, não é só isso. É muito importante aqui em relação à segurança no criminal. A gente vai cumprir um mandado de todo tipo de mandado. A gente pega desde um furto simples, de uma ameaça, de uma bobagem, até homicídio. Réus que respondem por homicídio, por latrocínio, por estupro. E às vezes não tem no mandado. Tem lá, ação penal. E se não vem a denúncia, eu só tenho ação penal contra fulano. E eu vou no endereço. Isso é muito arriscado. Você não saber com quem você está lidando. Eu estou nervoso por vocês. Isso acontece. Claro, a gente toma os cuidados. Quando pega ação penal, a maioria vai no processo, imprime a denúncia. Mas com um volume de trabalho, a gente pega às vezes, vai e vê no endereço o que é. Chega perto do endereço ali no carro. Pô, não sei o que é isso. Mas eu já estou aqui, eu vou cumprir. Então é muito arriscado. E assim, você fala sobre essa questão de que quando você vê ação penal, você já tem um cuidado. Mas vocês dois são macaco velho, pô, no trabalho, e o cara que entrou agora. E a mulher que entrou agora? E aí? Que é tão ou mais desenrolada que os caras, mas para crimes de violência doméstica, para estupro, é mais delicado. Quando envolve machismo, né? É mais arriscado ainda. Tem alguma reação mulher. A hostilidade do quadro, né? Chega lá e... Porque, muito bem colocado, Daniel. Porque quando é um homem para com o outro, tem pode haver, com certeza, uma reação de hostilidade e tudo mais. Só que ainda tem aquele momentozinho antes. Mas normalmente quando é com mulher é um pouquinho diferente. O cara incha logo, né? Então... mais arriscado. Mais arriscado. Vamos organizar um debate desse daqui, com oficiá-las aqui. Vamos chamar nossas amigas. Pois vamos. Para trazer aqui a opinião da mulher. Não, vocês são daqui de Alagoas, pô. Ajuda a gente. A gente fala pessoalmente depois, mas ajuda a gente. Vocês são de outro estado, estão por aqui também? Tá ligadinho, a gente faz. Fala com a gente que a gente marca aqui. Um monte de cara, macho. Pô. E é importante ter a presença feminina, porque a gente pode falar sobre as mulheres. Mas é muito melhor ouvir a mulher falando sobre si mesma e sobre o grupo feminino do que... Eu já vou anotar aqui o nome do podcast. A insegurança... Olha aí. Da oficiala. Maravilha. Aí. Pronto. Nesse dia, eu vou só dirigir vocês e assistir.
Mas vocês dois conversam com 2 oficialas e tá tudo certo. Olha aí, que maravilha. E outra promessa, não vai ser só aguinha e café não, dá uma... Pronto. Produção, providencia um negócio melhorzinho aqui. Aproveita. Nosso convidado, pronto. Resolve aí. Compromisso gravado. Olha aí, tá gravado, viu? Tá gravado. Cobre a gente aqui no chat também. E nos comentários do vídeo. Dentro disso tudo, Mauro, a gente percebe que tem todas essas falhas, né? Daniel citou algumas, você citou outras, em relação a sistema, em relação a preenchimento, em relação à falta de informação. A lei não diz nada que tenha, assim, olha, você tem que fazer isso aqui. A lei não precisa dizer o óbvio, né? Mas às vezes o óbvio precisa ser dito. O Código de Normas nosso fala, né? A regra interna nossa fala sobre atualização de dados, integridade de dados. Tá lá. É obrigação de todo mundo. Mas vai depender da proatividade e da consciência de cada um. O que a lei fala, o que diz a lei, né? Ela fala que é dever do oficial de justiça, o oficial tem o dever geral de procura, ele deve procurar o réu e onde encontrar citá-lo, e também deve procurar os bens e onde os encontrar, penhorá-los. Então esse dever geral de procura, que a gente fala bastante, é do oficial de justiça. E para que ele exerça essa função pública, que é extremamente relevante para o processo, se eu não encontro a pessoa, não tem processo. Se eu não encontro o bem, não tem execução, não tem processo. Essa função depende de uma cadeia estrutural que estão envolvidas outras pessoas. E que depende dessa visão das demais pessoas, da importância desses dados. Então, o que a lei diz é oficial de justiça, você que faz. Mas ela não diz o que é que tem que ter pra gente, o que é que deve vir, como é que deve ser o procedimento de cadastro. Isso daí é procedimento. O Código de Normas também não tem. Muito pouco, só vale que as pessoas têm o dever de manter atualizados os cadastros das partes. Chegando informação nova, aquela informação deve ser imediatamente cadastrada. Então, chegou uma certidão do oficial de justiça com dados novos, imediatamente tem que ser cadastrado. Mas isso não é a nossa realidade. Chegou uma petição intermediária, foi dada uma informação na audiência de custódia, por exemplo, que é o que hoje toda prisão tem audiência de custódia, o réu ele informa dados na audiência de custódia e fica onde essa informação? Gravada em vídeo. Sabe? Porque a finalidade da custódia é averiguar as condições da prisão, a regularidade da prisão. Não é instruir o processo, mas os dados são obtidos ali. E se eu tenho dados sobre as partes, eu preciso... Muito obrigado. Ninguém percebeu, mas a minha caneta caiu no chão e ele pegou. Se eu tenho os dados, eles precisam estar alimentados ali no processo. Então, assim, para a citação por edital, por exemplo, o judiciário tem que exaurir os meios de buscas. O judiciário, no caso através do juiz, tem que fazer requisição dos endereços a concessionárias de serviços públicos, enfim, aos locais a que tem acesso, que hoje é feito, em geral, por busca em bancos de dados. E se eu não utilizo esses dados corretamente, em tese, eu estou gerando prejuízo para a parte. Porque se eu tenho os dados para localizar aquela parte e eu não uso para localizar aquela parte, por exemplo, um processo segue a revelia, ou um processo é suspenso, um processo criminal é suspenso porque o réu não foi encontrado, e o juiz determina uma prisão preventiva, que a não localização do réu é um dos elementos que enseja a prisão preventiva. Mas veja, ele não foi localizado porque não houve o cuidado com a informação está lá, mas ela não chegou no agente, na gente, que somos os agentes. E isso gera um prejuízo generalizado, tanto para nós, quanto para o sistema, quanto para o jurisdicionado. Mas a lei realmente só menciona que isso deve ser feito, mas não diz como. E o Brasil ele é um país bem robusto em termos de lei, né? Como o Mauro citou agora há pouco, legislar sobre o óbvio, eu vou pegar um país que já tem lei para tudo e deixar ela muito mais robusta. Não preciso necessariamente colocar numa lei em que o juízo vai inserir no mandado todas as informações úteis e necessárias para que o oficial de justiça possa localizar a parte. Quais são as informações úteis e necessárias? Eu não vou criar uma lei para especificar quais são. É questão de bom senso. Às vezes um regramento interno para definir, não ficar muito abstrato, ajuda muito. Mas para a lei, não vejo necessidade disso não. Bom senso, buscar eficiência. E cara, se eu sou um servidor do cartório e eu não conheço o seu trabalho, vem cá e explica para mim.
Mas não venha sozinho. Junte um grupo, junte os amigos, junte uma representação da categoria, junte uma central de mandados, enfim, um grupo que represente a categoria e você me explica. Mas não explica só para mim, explica também para a minha categoria. Entendeu? Quem é você, o que você faz e o que você precisa que eu lhe entregue para você fazer melhor. Não adianta eu, Daniel, sozinho, ir lá bater na porta da vara número X e conversar com o chefe de secretaria daquela vara. Vai até adiantar assim o assado, mas de forma muito pontual. Então a gente pode fazer isso de forma mais macro, de forma administrativa. Não acontece do nada, não vai estar na lei. A corregedoria não vai acordar num belo dia de manhã, o corregedor, eu acho que os oficiais estão lá com um probleminha, vou baixar aqui uma portaria, deixa eu pensar aqui o que eles precisam. Não rola assim. E muitos desses cadastros são de responsabilidade da OAB, da Advocacia, da Defensoria Pública, do Ministério Público, da Polícia, eles mesmos têm acesso ao sistema e cadastro. E isso que o Daniel falou aqui está acontecendo em Alagoas porque o nosso sindicato está tomando essa atitude. Ele tem se reunido com essas entidades para poder discutir, incentivar, conscientizar sobre o uso adequado, a racionalização da informação, né? Para que a gente tenha uma integridade de dados boa. Então, isso tem que ser feito tanto internamente, porque as informações novas que chegam são cadastradas pela Secretaria, quanto com os órgãos auxiliares, órgãos externos, que também manipulam o sistema, o processo. Isso tem sido feito em Alagoas. É algo recente, que a gente espera ver resultado em breve. Fiquei pensando quando o Daniel estava falando dessa situação de explicar, né? Explica para mim. Sei lá, cara, na educação a gente vê muito as palestras, né? Palestras ou treinamentos sobre uma área para com a outra, para como melhorar o serviço, o trabalho, o serviço, a efetividade da questão educacional, pedagógica, enfim. E daí eu fiquei pensando que, não sei se existe algo do tipo na área de vocês, mas que talvez fosse interessante, assim, palestras onde pudesse ser debatidas detalhes sobre os dois âmbitos. Isso é bem difícil ter, mas isso já foi discutido recentemente aqui na Escola Judicial para que seja criado algo nessa sistemática, para ter esse intercâmbio de informações. Não existe aqui, por exemplo, os cursos, geralmente curso de magistrado é para magistrado, curso para servidor interno é curso para servidor interno, curso para oficial é curso para oficial, é tudo muito bem definido. Não existe muito essa interdisciplinariedade, que nome bonito. Né? Bonito. E isso daí é importantíssimo que tenha. A gente faz muito escolas judiciais poderiam prover isso, porque, de novo, vou voltar aqui. Eu já tenho a minha função, eu sei o que eu faço, fiz um concurso, estudei para isso, e o meu trabalho é esse. Eu quero fazer o meu, eu não preciso me preocupar com o seu. Por que eu vou ter mais trabalho para aprender o que você precisa, para me dar mais trabalho, para lhe entregar mais informações? E olha que pensamento louco, isso vira um ciclo. Mas se você não faz isso e me entrega do jeito que você me entrega hoje, eu vou lhe devolver também daquele meu jeitinho, provavelmente negativo. Será que isso não vai ser uma retroalimentação de um retrabalho para você? Com certeza. Se você pensar em um documento, em um mandado, faço esse mandado, resolvo e distribuo. O oficial pega, difícil. Faço uma diligência, eu sei que eu não vou achar mesmo e devolvo negativo. Olha o pensamento. E cadê a sociedade no meio do caminho? A gente para e olha, e é uma crítica, não é para colocar nada um contra o outro, mas veja, é o oficial de justiça se queixando da secretaria e a secretaria se queixando do oficial de justiça. E se você for analisar o processo ali e procurar com uma lupinha, não é raro de você ver certidões ou despachos ou decisões meio que tendo uma rixazinha sutil, às vezes não tanto, dentro do processo. Não é o objetivo discussão entre servidores dentro do processo. Do contrário, né? Do contrário, aqui eu tenho duas partes e quero resolver o problema das partes, ou então eu tenho o Estado aqui no processo criminal e resolver aquela denúncia. E olha a que ponto se chega. Então, e é difícil você, por outro lado, procurar também o oficial de justiça com a vontade de chamar as secretarias, os juízos, para ter esse tipo de conversa, dos juízos ou dos servidores estarem dispostos a ouvir e a implementar, e vice-versa, porque o oficial de justiça também tem que entender o cartório, Sim. Como é que é, qual é a rotina. O fato é, não é desculpa o argumento de que eu já faço demais.
Não é desculpa o argumento de que eu estou sobrecarregado. Todo mundo. Porque o oficial de justiça está sobrecarregado, o servidor do cartório também está sobrecarregado. Como é que eu posso melhorar o meu para facilitar o seu e vice-versa? E é um pensamento filosófico. Cara, mas ele se aplica. Sim, Ele se aplica. totalmente. A gente faz isso. Eu peguei um mandado na semana passada, tá bem recente esses exemplos, e eu olhei e falei, caramba, eu nunca vi isso na minha vida, em 20 anos de oficial de justiça. Intime o fulano, qualificação, linda, bonita, no endereço completinho, legal, referência, por meio de sua curadora, que por acaso possui o telefone X. Eu não acredito no que eu tô lendo. Esse eu vou resolver agora que tá O bonito. nome dela era Vero. Cara, Só faltou o termo de curatela em anexo. já estava dizendo que era curadora. Já tá dizendo. Não precisa do termo, né? Confere, né? Se ela me dissesse, eu ia falar, cadê o termo? Mas vem do juiz, eu não acredito. Cara, a primeira vez em 20 anos. O que eu fiz? Eu fiquei tão espantado, tão feliz de ver aquilo, sem brincadeira, na hora. Fulano, taraná, taraná, seu WhatsApp, taraná, obrigado, boa tarde. Recebi o mandado via sistema, olhei, resolvi na hora, certidão na hora, ele está pronto. Em 1 ou 2 dias está pronto. Eu não saí de casa. Eu não levantei a minha bundinha da minha cadeira. Cara, mas pena que foi só uma vez na minha vida que eu vi isso. Veio? Que apareçam mais. Ou seja, a moral da história, tudo é diálogo. Tudo isso é diálogo. Hoje eu estava... Comentei essa integração entre as carreiras sobre a escola judicial. Isso está acontecendo já aqui, na verdade. Hoje eu participei do curso de formação de juízes, dos juízes novos. Eu dei uma aula para eles, que eu fui convidado pela escola, para falar sobre cumprimento de mandado judicial. Então era justamente para fazer, a ideia, o convite foi para fazer essa integração entre o juiz e o oficial de justiça, para que eles entendam um pouco da nossa realidade e para que eles entendam a operacionalização do direito, até para que eles consigam colocar nas suas decisões determinados comandos que vão auxiliar, que vão trazer mais efetividade. E aí foi um bate-papo muito legal e que já está acontecendo aqui, mas isso é algo difícil de se ver, algo que precisa acontecer com mais frequência. Esse diálogo de um lado para o outro, do outro para um, né? Com todo mundo. Isso acaba sendo difícil, eu não falo difícil de acontecer, mas difícil de ser ouvido em vários ambientes. Né? Trago de novo o exemplo da educação. Até que chegue esse momento de sentar todo mundo para fazer a reunião pedagógica, o coordenador ou o pedagogo, ele quer que o professor vá lá e cumpra o horário de trabalho dele, dê os assuntos que precisam ser feitos e ponto. A mesma coisa que vocês. Ele não quer saber como você vai fazer, ele quer saber que você faça e entregue o resultado no final do semestre. E até chegar a esse ponto de ter essa reunião pedagógica, a gente não sabe quais são as dificuldades que tem no meio do caminho. Então, fazendo uma analogia, talvez seja necessária uma reunião pedagógica. Exatamente. Com vocês. Boa. Normalmente nos nossos vídeos aqui, nos nossos podcasts, a gente costuma ensinar, né? A ensinar no sentido de escola e no sentido de, olha, se o seu problema é esse, resolva dessa forma. Se você está com um pepino aqui no mandado X e você tem essa peculiaridade, a resposta é essa. Que não foi o caso, que não está sendo o caso desse vídeo, né? A gente não está ensinando, a gente está debatendo. Lá no início a gente falou que, eu comentei que esse vídeo certamente vai se conectar muito com os colegas, né? Por conta desse debate. Não acontece só aqui. Não acontece só em Alagoas. Não acontece só na justiça estadual. Ou só na federal, trabalhista, eleitoral, militar, o que for. Acontece com todo mundo. Uns um pouco a mais, outros um pouco a menos. O fato é, ficar sentadinho, cruzar o braço e ficar um reclamando com o outro, que reclamando com um e se lamentando, não resolve nada. Daqui a 2 anos vai ser a mesma coisa. Daqui a 5 anos vai ser igual. Tem que tirar a bundinha da cadeira, juntar um grupo representativo, organizado e dialogar. Não funcionou o diálogo da mesma linha horizontal entre servidores, né? Muda a estratégia. Fala com a linha superior hierarquicamente, analisa, debate, discute, convence, e aí depois desce. E também, se vier ao contrário, aceite o comando do contrário. Claro. Porque não vem à toa, né? Isso é fruto de debate, de estudo, que nasce do oficial de justiça. Tá, e que a gente está conversando o tempo todo e sempre vem a falta de informação, a falta de chegar o beabá, né? Para que possa ser cumprido e tudo mais.
Dentro disso tudo que a gente falou, assim, de forma prática, o que seria interessante para vocês para reduzir essa falta de informação? O que fazer para reduzir essa falta de informação? Diálogo e, em segundo momento, corregedoria. Tá. Né? Nessa ordem. E esse diálogo que eu me refiro, eu acredito que o ideal seja através de workshops, cursos, integração, nesse sentido. Se for só uma determinação de cima para baixo, não vai funcionar. Eu acho que não funciona. Sabe, a ameaça, só a punição, as pessoas ficam com medo, fazem um pouco, depois caem no esquecimento e não tem estrutura também para fiscalizar, como deveria. A corregedoria não tem como fiscalizar tudo isso. Então, acho que diálogo é o melhor caminho. E, claro, tem que ter uma normatização, tem que ter uma fiscalização, mas de maneira secundária. Antes do Daniel falar, você falou uma palavra muito legal, cursos. Lembrar que os cursos da Escola de Oficiais estão abertos aí o ano inteiro. Então você pode acessar aqui o link do nosso site que está aqui na descrição e ver os cursos que nós da Escola de Oficiais estamos disponibilizando para vocês. Beleza? Mas voltando para o ponto. Eu acho interessante. Eu acho que o caminho é esse que o Mauro falou. Não tem como ser outro, não tem como ser diferente. Mas você precisa de meio que regrar a ideia. Às vezes o diálogo vai, mas... Poxa, como é que eu tenho que fazer? O que era mesmo? Quais são os detalhes? E olha só, se de repente você escreve um manualzinho, não precisa ser um provimento. A cartilha que eu falei há uns 3 vídeos Você não atrás. precisa necessariamente ter lei, você não precisa necessariamente ter um provimento, um documento, sabe? Às vezes uma cartilha, um manual de boas práticas, obviamente ele precisa ser chancelado, entre aspas, assim, para a instituição. Então, por exemplo, o Tribunal de Justiça de Alagoas fez uma comissão de oficial de justiça e conversaram o que falta, o que pode melhorar. Uma comissão também dos servidores dos juízos, o que falta, o que pode melhorar. Conversa, e disso sai um documento, sai uma cartilha, um manual, que atende os dois lados. Perfeito. Aí sim, chega no workshop, chega numa palestra, chega numa escola judicial e dissemina isso com os servidores, porém com um documento. Porque um documento, olha, como é que era mesmo? Poxa, dá uma olhadinha lá na cartilha. Não é um gibi, não é uma coisa que você pega e deixa encostado num lugar, não. Não, são boas práticas para que você possa funcionar melhor. Para que o seu trabalho seja útil para mim e a minha devolução seja útil para você. Do contrário, tem que estar no papel também. Só falar também, bater papo não adianta. Tem que estar desenhado em algum lugar. Tem que estar, e assim, desenhado obviamente no bom sentido. Sim. Cartilha é bom porque ela é mais estruturada, né? Não são artigos de lei, artigos de um código, é mais ilustrativo mesmo. Pois é. E sempre objetivando e olhando para as duas pontas. Porque o oficial de justiça aqui não é vítima. Sim. Né? Os funcionários também, os servidores do cartório, do juízo, também não são vítima. Mas existe essa rixa que já de longe, eu vou até chamar de rixa no bom sentido, não é briga, né? Mas... Poxa, é aquela turma, aqueles caras, tem isso. Tem uma ranhura aí no meio, né? É natural. Uma animosidade. Porque o distanciamento é grande, aí tá longe, falou mal. Sim. Né? Você sempre fala mal de quem tá longe, né? Você não fala mal assim na minha cara. Não fala. Né? A gente tá sempre junto. Mas aqueles caras que você não encontra nunca, aqueles caras lá. Aqueles caras. Natural. Eu não, essa coragem não de falar mal de vocês, não. Tem diligência, cara. Eu sou um cara que gosta, eu prezo por olhar, consultar o processo. Sim. A maioria eu consulto. Daniel, você perde muito tempo. É o meu modus operandi, eu acho que eu ganho muito tempo. Eu penso assim. E muita certidão, não são poucas. E muita, quando eu encontro aqui, poxa, esse mandado aqui está sem o telefone, o endereço está incompleto. Deixa eu olhar a certidão do último oficial. Ele chegou, encontrou o cara nesse endereço e tal. Por que este oficial, meu colega de trabalho, no mesmo zoneamento, ou às vezes de outros, por que ele não perguntou o telefone da pessoa e colocou aqui nessa certidãozinha? Porque seria útil para mim agora. Nossa, eu bato tanto nessa tecla. Ou às vezes a pessoa fala que intimou a pessoa via WhatsApp, por telefone, por meio eletrônico, mas não diz o número do telefone. O que eu vou ter que fazer agora? Pegar o meu carro, pegar minha moto e ir até lá, no sol, na chuva. No talvez não encontrar, né? Talvez não encontrar. Então, meia culpa. Vamos olhar também para dentro. Sim. Não é só olhar assim, é problema do cartório. Não é só do cartório.
Tem muito? Tem muito. Mas assim, vamos também fazer a nossa parte. Então, se eu disse que no dia tal, na tal hora tal, eu compareci ao endereço do mandado, tem que ter sido neste endereço. Porque se eu fui em outro endereço, eu tenho que colocar no mandado. Fulano se mudou. Se eu não trago a informação para cá, para minha certidão, para onde o próximo oficial de justiça vai? Para o mesmo endereço. Então, assim, a gente também tem que olhar para dentro. Tá? É uma autocrítica generalizada aqui para ver se isso desperta o senso de todo mundo. Normalmente quem assiste os nossos vídeos são oficiais de justiça, né? Tem muitos oficiais, inclusive, que participam de sindicatos, que são representantes de classe. Mas, às vezes, se os colegas acharem interessante, eu acredito que seja, convida também a turma do cartório, convida também um colega que você tem mais proximidade, convida um advogado ou outro para dar uma olhada aqui ou ali, para, aos poucos, ir tentando despertar esse senso crítico na turma. E não faça isso com a intenção de dizer assim, olha aqui o que eu quero dizer para você, tá vendo o que vocês estão fazendo? Não é isso. A ideia é despertar, falar, olha só, tem coisa aqui que você faz porque você não conhece o outro lado da moeda. Vamos dar uma olhadinha do outro lado da moeda? De repente, pode fazer mais sentido para você se preocupar um pouquinho mais aqui, arranjar um pouquinho, melhorar um pouco mais ali, coisas nesse sentido. Essa é a ideia. E eu digo para você uma coisa, não sinta meia culpa, não se sinta frustrado e não deixe também a gente frustrado. Clica aqui e dá um like nesse vídeo, se inscreve no canal e compartilha com os amigos, tá bom? E assim a gente termina mais uma estreia aqui no YouTube da Escola de Oficiais. Um abraço para você e até a próxima estreia.